Senhor presidente Evandro Meirelles, senhores vereadores componentes da mesa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores servidores públicos que nos acompanham nessa sessão, é muito bom estar falando com o público presente, senhoras e senhores que nos assistem. Queria fazer, neste momento, uma saudação especial à minha família, à minha esposa, Roberta Gobi Candeia, à minha filha Ramona Candeia e à minha mais nova integrante da nossa família, a Tereza Gobi Candeia, a TT, que está ali de olho arregalado olhando a gente. Minha filha amada. Senhores que nos assistem também. Quando eu me candidatei a vereador, evidentemente que eu tinha ideia da honraria que é representar o município, especialmente o município da importância que tem em Passo Fundo. Isto realmente é para colocar no currículo de qualquer um e para ser uma referência até mesmo familiar. E eu me sinto muito honrado por isso. Mas eu tenho que confessar aos senhores que eu não tinha ideia da dimensão, senhor presidente, da responsabilidade que é de ser vereador em toda a sua extensão. Senhores servidores, agora mesmo nós temos essa matéria importantíssima do reajuste dos servidores, que vai dizer respeito à vida de cada família, tanto das famílias que vão receber esse aumento, como também das famílias que vão custear esse aumento, que são todos os passofundenses. Então isso exige uma postura de muita responsabilidade, especialmente nós, junto com o vereador Gil Krug, que compomos a... Por favor, presidente, se puder me garantir a palavra. Que temos a responsabilidade especial de olhar na Comissão de Finanças as contas do município. Mas eu também não tinha dimensão da visibilidade que a atuação como vereador dava e das inúmeras possibilidades de trabalho. Algumas das atividades que participamos, e tive a honra de propor uma medida não só para a Câmara, não só no meu projeto, mas para o próprio município de Passo Fundo, que foi a criação do Tecnoagro. O que é o Tecnoagro? O Tecnoagro é um parque tecnológico onde vão ser desenvolvidas novas tecnologias para o agronegócio e a agroenergia. Isso terá um impacto extraordinário para não só a cidade de Passo Fundo, mas para toda a nossa região e até mesmo o estado. Nós temos 8 milhões de hectares no Rio Grande do Sul plantados com cultura de verão. E nós temos apenas 2 milhões de hectares plantados com cultura de inverno. Esses 6 milhões de hectares que nós temos a descoberto é mais do que a Europa inteira tem para explorar ou plantar. Portanto, para vocês terem a dimensão do impacto econômico e financeiro que isso pode ter na geração de emprego, no desenvolvimento econômico, especialmente agora, na saída de uma pandemia e quando está ocorrendo essa horrorosa guerra na Rússia e na Ucrânia, onde mostra que nós temos que produzir mais cultura de inverno, especialmente o trigo, porque os dois maiores plantadores e produtores de trigo no mundo, que são a Rússia e a Ucrânia, vão ter extremas dificuldades de suprir essas necessidades. Então, queria também aqui agradecer e referir a presença do pessoal do Simpasso, a sua presidente, a Maria Bernadette de Matos, o vice, o Sandro Riffel, o Everton da Luz, já amigo de bastante tempo,
A Fátima também, muito obrigado pela presença, a Fátima Rita da Silva, o Tiago Steven também, o Jairo, que além de tudo ainda é amigo e vizinho, Jairo da Silva Lima, o Luiz Carvalho e o Ivan Ferreira Gonçalves, o nosso diretor de patrimônio, bem representando os servidores e que tem conduzido com muita elegância e muita dignidade as discussões ao longo do tempo. É uma grata surpresa que eu tive no meu mandato. Também queria registrar a presença do Josemar, que é o presidente do Republicanos, e do meu amigo Marcelo Battesini, que nos honra também com a sua presença. Como vocês viram, portanto, esta questão da atividade de vereador, ela traz essas inúmeras possibilidades de não só você cumprir aquilo que se comprometeu lá na campanha ainda de vereador, mas de trazer outras medidas importantes para a economia regional. O Tecnoagro terá 5 linhas de atuação e que podem impactar muito no desenvolvimento da nossa economia. Trabalhar com a agroenergia. Para vocês entenderem o que é agroenergia, antes da criação da BS Bios, a gente praticamente só entendia que a soja servia para alimentação. Hoje se entende que ela pode servir também para a produção de combustível, de agroenergia. E isso pode acontecer também com as culturas de inverno, aumentando em muito. Hoje a BS Bios, só a BS Bios responde por 20% do PIB de Passo Fundo. E pode aumentar ainda mais. Vocês imaginem se nós começarmos a produzir combustíveis à base de trigo, de triticale ou outras culturas de inverno. Além disso, nós descobrimos por que nós fizemos essa proposta de um parque tecnológico. A gente viu que os parques tecnológicos vieram em substituição aos parques industriais. E onde foram estabelecidos, eles aumentaram a renda em mais de 1000%. Ou seja, um parque tecnológico produz mais riqueza, emprego e renda do que um parque industrial. Nós temos também a ideia de desenvolver ainda mais genéticas. Há não muito tempo atrás, há 20 anos atrás, se produzia 1000 e poucos quilos de trigo por hectare, 1.800, 1.900 quilos. Hoje, uma empresa aqui de Passo Fundo, que é a Biotrigo, e a própria Embrapa, já estão conseguindo produzir 9.000 quilos por hectare. Para vocês terem uma ideia do que isso pode representar. A cada real produzido pelo agronegócio, o município onde está instalado o agronegócio, ele recebe 67 centavos a mais de arrecadação. E a economia multiplica por 1,30 essa riqueza gerada. Por isso é tão importante a gente investir no agronegócio, apesar de não ser valorizado, porque tem pouco voto. E nada disso pode acontecer se nós não tivermos acesso à tecnologia que é o 5G no agro. Digo mais, isto é muito importante para que haja a sucessão das propriedades rurais, e Passo Fundo é caracterizado por pequenas e médias propriedades. Nós não estamos falando de grandes empreendimentos, nós estamos falando de pequenas propriedades, onde é preciso bastante diversidade. E havendo tecnologia, o jovem fica no campo e vai entender aquilo ali como um lugar onde ele pode trabalhar e se desenvolver. Nós, como vocês podem ver, nós estamos mostrando a repercussão que teve isso, que foi realmente muito, muito importante. Fizemos o lançamento lá do Tecnoagro ainda em dezembro do ano passado, passamos o ano todo trabalhando. Eu tenho dito que eu aprendi, nessa minha pouca experiência política, que existem 3 tipos de político. Existem políticos que trabalham para si próprios, que toda e qualquer iniciativa visa o seu único benefício. Existem políticos que trabalham sob demanda. Você pede para aquele político, eu preciso consertar um calçamento, eu preciso trocar uma lâmpada. Imediatamente ele providencia, corre de atrás. Isso é absolutamente legítimo e importante que se faça.
Mas existem políticos que trabalham por projetos, no longo prazo. Eu confesso aos senhores, já disse isso mais uma vez, que eu não sou muito de trabalhar com pequenas demandas. Mais fácil, o que vai para o meu gabinete a gente despacha tudo. Mas eu adoro e gosto realmente desses projetos de longo prazo. E projetos como esse do Tecnoagro, a gente vai ter resultado e vai poder medir daqui 5, daqui 10 anos. E é o que a gente precisa pensar a política para o longo prazo. Bem, considerando essas circunstâncias, infelizmente, ao longo de todo o meu mandato, eu fui um político que trabalhei sem partido. Como os senhores sabem, eu estava no Partido Social Liberal, ao qual me incluí em apoio ao presidente Bolsonaro, e houve uma mudança bastante substancial, o presidente saiu, e, infelizmente, as gestões anteriores do partido foram desastrosas, como os senhores podem ter acompanhado. E agora, mais recentemente, foi decidido pelo partido fazer uma união com o DEM, absolutamente legítimo, só que, nesta união, para mim não ficou muito clara qual era o posicionamento político. O que vai ser a União Brasil daqui para frente? E eu acho fundamental uma circunstância na política, que é a coerência. Eu não tenho como mudar, depois de um tempo defendendo uma posição política que todo mundo conhece, e simplesmente, por uma questão de acolhimento partidário, seguir uma outra linha. Eu tenho linha, eu tenho posicionamento conservador e liberal, e para mim essas coisas têm que ser claras. E ficou bastante insustentável. O fato de eu ter ficado, e nós ficamos sem partido em Passo Fundo, também me deu uma deficiência muito grande de estrutura partidária. Se esse é o modelo vigente, que não se pode ser político, doutor Alberi, sem um partido, então o partido, o mínimo que tem que fazer é apoiar aquele que trabalha. Nesse sentido, nós vimos que, se como vereador dava para você fazer outros projetos e ter uma atuação muito forte, nós vimos que era possível pensar e ampliar essa representatividade e colocar o nome à disposição até mesmo para uma candidatura à deputação, a deputado estadual. Só que não era possível isso dentro da estrutura partidária que se tinha pelas circunstâncias que eu já tinha dito. Se como vereador dá para fazer tanta coisa, como deputado dá para a gente interferir ainda mais naquelas questões essenciais que a gente pontuou ainda lá na campanha. E nós entendemos que o Partido Republicano reunia essas circunstâncias. É um partido conservador, não tem nenhuma mácula de corrupção nos seus membros, é um partido que tem o livre mercado e a posição liberal como uma dos seus esteios, como uma das suas colunas dorsais, e através do apoio do presidente Josemar, do deputado Carlos Gomes e do meu colega Leandro Rosso, nós fizemos essa opção e no sábado faremos a filiação, o evento de filiação oficial com o lançamento de pré-candidatura. Nesta linha que eu disse para os senhores, ou seja, de que nós pretendemos ampliar as medidas para trabalhar ainda mais as questões de saúde, as questões de segurança pública, as questões de desenvolvimento econômico, geração de emprego, conectados com uma coisa essencial hoje em dia, que é a inovação, e que permeia todos esses aspectos. Hoje nós teremos um impacto na economia do Rio Grande do Sul decorrente da estiagem que houve aqui esse ano e que não é novidade para ninguém. Essa estiagem vai fazer com que o Rio Grande do Sul tenha uma perda de 50% na sua safra de verão.
Vejam bem, se nós conseguirmos que nós tenhamos uma safra de inverno tão importante quanto a de verão, tudo isso vai ser minorado. Mas nós podemos tomar medidas levando em conta inovação, levando em conta tecnologia, que nos protejam dessas estiagens que, invariavelmente, mais dia menos dias, vão acontecer, como acontece ao longo da história. Foram mais raras nos últimos anos, mas vão acontecer. O que se pode fazer em matéria de tecnologia, por exemplo, para evitar os danos da estiagem? Vocês podem até parecer um tanto estranho esse assunto, mas eles impactam diretamente na nossa vida, nas arrecadações dos municípios, na geração de emprego. E nós temos milhares de empregos em Passo Fundo, dependendo do grande agronegócio. Nós temos uma medida que nós podemos fazer para prevenir a estiagem. No Rio Grande do Sul, chove 1.800 milímetros por ano. Isto é mais do que suficiente para todas as safras do estado. O que se pode fazer? Reservação de água e irrigação. Mas aí nós temos outros problemas, presidente Meirelles. Nós temos um órgão ambiental no estado, a FEPAM, que impede que se façam açudes, que se ampliem açudes, que se terminem açudes que já estão em andamento. Nós temos o Ministério Público do Estado impedindo também projetos de irrigação, projetos de energia, que podem resolver o nosso problema de estiagem e nós não termos mais esse problema no estado do Rio Grande do Sul. Esse é um tema que nós aqui, em Passo Fundo, como vereador, nós não vamos conseguir resolver, mas nós temos como resolver no estado como um todo. Questão da cultura de inverno que falei para vocês. Nós já produzimos um monte de trigo e foi diminuindo pelo preço dos insumos, pelo pouco valor. Agora nós vamos viver uma nova fase e nós precisamos investir em cultura de inverno, nós precisamos investir em agroenergia. A pandemia salientou ainda mais para nós a importância da boa gestão de saúde, doutor Alberi. Ainda na proposta de campanha, eu disse que considero essencial que haja, colega Wilson, haja gestão plena de saúde. Quem tem que gerir e dar satisfação para o cidadão é o município. A União está muito longe, o Estado está dentro dos gabinetes. Quem tem que responder é o município. E nós temos que trazer essa gestão para o município. Onde foi implementado, que nem o município de Carazinho, não tem fila para consulta, não tem fila para exame. E isso nós precisamos trabalhar cada vez mais para implementar em Passo Fundo, na nossa região e em todo lugar, para que nós, gaúchos, tenhamos uma saúde digna. Nós temos os servidores estaduais que têm um problema grave do IP Saúde, que não paga a conta dos hospitais, tem uma dívida fabulosa. E aí os hospitais nossos, São Vicente, nós temos o hospital de clínicas, tendo que pagar a conta através das emendas, através de tudo quanto é tipo de subterfúgio, porque tem esse problema grave de saúde decorrente do funcionalismo estadual. Outro problema que nós vimos também, e que os senhores mais do que ninguém que estão presentes entendem aqui, que é a questão da educação. Também a pandemia mostrou com clareza as nossas deficiências de estrutura, as nossas deficiências que nós demoramos meses no ensino público, meses para nos adaptar à pandemia. Não é possível que a gente fique dependendo escolas sem internet, escolas sem equipamentos de informática, sem acesso a uma educação de qualidade. Nós temos o IDEB do Rio Grande do Sul de 1 a 10 em 3,7. Nós não passamos por média na educação no Rio Grande do Sul. Isto não é possível. Nós temos que garantir não só aos filhos de quem pode pôr em escola privada
a qualidade na educação. E isso é possível. Nós já vimos acontecer uma melhoria na educação no Colégio Tiradentes, por exemplo, que é tão público como qualquer outro. Qual é a diferença? A diferença é dedicação, é atividade no contraturno, é disciplina, é respeito aos professores. Os professores têm que voltar a ser respeitados em sala de aula e têm que voltar a ter gosto de dar aula. Nós não podemos viver numa situação como nós vivemos ainda hoje. E, por fim, nós não podemos deixar de falar também na segurança pública. Nós melhoramos muito e esse mérito tem que ser dado. E eu digo de alma leve, o atual governo do Estado do Rio Grande do Sul fez uma ótima gestão em matéria de segurança pública. Eu não faço parte do governo, posso fazer isso, mas ainda está devendo. Nós temos ainda, se não o pior, um dos piores sistemas penitenciários do mundo, aqui no Rio Grande do Sul. E não há nenhuma medida em matéria de segurança pública que se resolva se não se resolver a questão dos presídios. E aí, Ada, eu vou te dizer, nós temos que ter outras soluções. Como está, não dá para ficar. Nós temos que ter privatização de presídios, nós temos que ter outros modelos, e nós já estamos implementando aqui, com o nosso apoio, por iniciativa do vereador Michel, um novo sistema de cumprimento de pena, que é a ZAPACS. É uma associação privada e que consegue um índice de recuperação de mais de 90%. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, no sistema comum tem 85% de reincidência. Para cada 10 apenados, 8 ou 9 continuam praticando crimes, por absolutamente falta de uma gestão eficiente em segurança pública. De tudo isso que eu falei, eu quero dizer que as minhas escolhas políticas têm sido no sentido de buscar atender os anseios, não só da população em geral, mas os meus próprios anseios. O mundo que eu quero, para mim, para minha filha Tereza, para minha filha Ramona, para minha família, para o meu neto Enzo, para os meus amigos, para o Batesini, para o Jairo, para todo mundo, para o Vitor, para a Elisa, para a Michele, para o Matheus, para todo mundo, para todos nós. Que mundo nós queremos? E aí eu digo que na política tem uma questão prévia, doutor Alberi, e que nós divergimos em muitas coisas, mas nessa nós nunca tivemos nenhum dissabor, nenhuma divergência. É muito importante você ter posição política, como eu mantenho. Você é conservador, você é de direita, você é de esquerda. Diferença de direita ou esquerda, basicamente é o seguinte: a direita quer menos Estado na vida das pessoas, a esquerda quer mais Estado nas vidas das pessoas. Acho absolutamente legítimo cada defesa de posição. Eu acho que dá mais certo ser mais liberal, ter menos Estado. Agora, existem países onde tem mais estados, por exemplo, na França, até a lenha é o estado que dá. E funciona. Então, a posição política em si, ela não é um problema. Agora, tem uma questão prévia à posição política, e que tem que servir para qualquer partido, para qualquer candidato, que é a questão da honestidade, da credibilidade. Nós não podemos compactuar, seja o partido que for, seja o candidato que for, seja o político que for, com a corrupção, com o desvio de verba, com a má gestão, com qualquer tipo de desvio. E eu acredito piamente que é possível, doutor Alberi, como nós dissemos, nós tivemos divergência. O senhor puxa mais para a esquerda, alguns puxam mais para a direita. Nunca tivemos uma divergência ética, porque nós acreditamos nos bons princípios que devem nortear não só a política, mas a própria humanidade, que deve ser a ética, que deve ser a credibilidade, que deve ser a seriedade no trato da coisa pública, que deve ser a competência
para lidar com o dinheiro que é de vocês. Cada centavo que vocês pagam de tributo embutido no preço do pão, no preço do leite, no preço do carro, da luz, de qualquer coisa, tem que ser honrado. E isso todos esses políticos aqui têm que honrar. Não é um e não é outro. E isso tem que ser um requisito para o exercício da política. Essa é a minha proposta. Porque, senhores e senhoras, e senhores que nos assistem, eu posso não ter razão em algumas questões políticas. Eu posso errar em alguns posicionamentos. Mas eu quero, assim como eu entrei na política, eu quero sair da política olhando nos olhos da minha filha, das minhas filhas e da minha mulher e não ter vergonha do que eu fiz. Isso, para mim, é o mais importante. Político tem que ter vergonha na cara e tem que honrar a sua família e tem que honrar a sua comunidade. Muito obrigado. Por favor, vereador Michel. Tenho tempo ainda? Eu peço o tempo de vereador, então, por favor. Pode pegar. Tempo de vereador. Vereador Candeia, eu queria lhe parabenizar pelo seu grande expediente, lhe dizer que respeito muito, né? Somos amigos de longa data, dentro e fora do Legislativo. Quero também parabenizar sua família, a Ramona, que é minha amiga, parabenizar a sua equipe, o Vitor, que ficou aqui no seu lugar aqui durante 15 dias, e lhe desejar muito sucesso, prosperidade, confirmando a sua pré-candidatura a deputado estadual, que obtenha êxito na campanha eleitoral e que siga sempre honrando aí o voto da comunidade e conte sempre com este vereador, com este amigo, para os projetos e as ações que venham em benefício da nossa comunidade. Um grande abraço. Querido. Vereador Leandro, por favor. Vereador Rudinei, não podia ser diferente. Como o senhor disse, escolheu o Republicanos, mas eu tenho certeza que o Republicanos lhe escolheu também. Pessoa ética, digna, identificada com o nosso partido, que em Passo Fundo tem história, tem tradição, e agora, tendo um colega do padrão de Vossa Senhoria, preparado, pronto para representar a nossa cidade no mais um desafio, conte comigo, conte com meus assessores, conte com meus familiares, como eu já tinha combinado com Vossa Senhoria. Seja muito bem-vindo, vereador Rudinei Candeia, a família do Republicanos. Muito obrigado. O senhor honra essa Câmara, vereador. Parabéns pelo seu grande expediente, meu colega e amigo Rudinei Candeia. Falasse tudo. Ética, moral, respeito. Isso independe de posição ideológica e partidária. Parabéns, mais uma vez, que Deus te abençoe na tua caminhada. Pena que não estás junto comigo, mas vamos estar também lado a lado. Parabéns. Estaremos juntos, certamente, vereador. É uma honra. Vereador Rudinei. Fala, meu presidente eterno. Parabenizar a Vossa Excelência aí pelo trabalho que vem fazendo aqui no Legislativo. Com certeza já deixou a sua marca positiva, propositiva, e desejar nessa nova caminhada aí êxito. Nossa cidade precisa de representantes como Vossa Excelência. Teremos outros colegas aqui também, mas no momento que me refiro a Vossa Excelência, desejo muita sorte e que consiga alcançar os objetivos para ajudar também a nossa cidade. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Vereador Rudinei, parabéns pelo seu grande expediente, suas exposições. E como o colega bem colocou, os predicados da honestidade e o que nós esperamos de um político, almeja-se que o colega e todos nós aqui tenhamos, e faço votos da sua carreira também e a coerência de sempre. Obrigado.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.